E aí, galera, vamos lá, resolução da atividade avaliativa da semana 4 da disciplina de matemática financeira. Com alguns dias de atraso aí, né? Eu achei bem densa, muito conteúdo, né, essa semana, então demorou para eu assimilar tudo nos detalhes, né? E não consegui fechar no final da semana que passou. Então, consegui fechar agora, então já estou mandando agora o vídeo aqui das minhas resoluções. Nota 10, tá? Lembrando que a maneira que eu resolvo, eu faço sempre que eu posso, de duas formas, né? Faço usando as fórmulas dadas no livro e apresentadas pelo professor, e faço sempre que possível usando a HP12C, tá? Fica a critério de cada um. E vamos lá. Bom, a primeira questão já envolve um assunto que não é dos mais habituais, né? Que é quer dizer, é habitual para quem trabalha com isso, mas em matemática financeira nem sempre se estuda isso. Que é o CDC, que é o cálculo de um crédito direto ao consumidor. Qual que é a diferença do CDC para um cálculo de financiamento que a gente viu até agora? É que no CDC você embute o valor do imposto, do IOF, nas prestações, tá? Então, na verdade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar o valor da prestação sem o IOF e depois embutir o IOF usando essa fórmula geral aqui. Então aqui é a fórmula geral, eu já copiei aqui, né? Então essa aqui é a fórmula geral. E repare que para achar a fórmula geral, eu preciso achar esse item intermediário aqui, que é o PMT sem IOF, que tem uma fórmula própria aqui, que é a fórmula do PMT, né? É a fórmula do PMT que a gente já viu lá na semana 3. Tá? Então, isso aqui é para você encontrar uma prestação, dado um valor presente, dado uma taxa, dado um prazo. Certo? Pós-antecipado mesmo, tá? Então, a primeira coisa que faz é achar a prestação, usando a fórmula do PMT, que a gente viu lá na semana 3. É uma fórmula, não é das menores, né? Uma fórmula até um pouco chata de fazer, mas jogando certinho na calculadora, dá certo. Mas eu vou dar a dica aqui que é melhor fazer em partes, tá? Porque jogar lá direto na calculadora, que você pode incorrer em erro dependendo da calculadora. Vamos lá resolver isso aqui. Eu tenho o PV, né? Qual que é o meu PV? 2.850. 2.850 que divide... Aqui eu abro um colchete aqui para não dar problema. 1 menos, abro um parênteses. 1 mais a taxa. Eu já sei que a taxa é de 5,2%. Eu já posso colocar 1 mais a taxa unitária. Quanto que é a taxa unitária? Está na dúvida? Vem na calculadora, 5,2 divide por 100. Dá 0,052, né? Isso aqui mais 1,052. 1,052 elevado a menos o prazo. Qual que é o prazo? O prazo é 15. Elevado a menos 15. Fecho o colchete, porque isso aqui tudo ainda vai ser dividido pela taxa, que é 0,052. Tá? Aí que tá. Dependendo da calculadora, você consegue fazer isso aqui, você escreve exatamente como tá essa expressão, você escreve. Eu tenho um aqui da Cássio, que é muito boa, que eu escrevendo exatamente como tá aqui, usando os parênteses, né, certinho, deu o executar, ela já vai me dar a resposta certinha. Já nessa do Windows aqui, eu tentei fazer do mesmo jeito, às vezes se errar o parênteses ou colocar um parênteses a mais ou menos, já era, você erra. Então a dica que eu dou para não dar esse problema é pegar toda essa parte aqui, ó, faz primeiro essa parte aqui, o resultado se divide por essa aqui, aí você vai achar uma coisa, você vai achar um resultado disso aqui, aí você vai pegar o 2.850 e dividir por esse resultado que vai ter dessa conta de baixo. Faz em partes, que é para não dar problema, tá? Então vamos fazer
dessa maneira. Vamos achar primeiro só esse 1 menos 1,052 elevado a menos 15. Eu venho aqui na minha científica. 1 menos, abro um parênteses, 1,052 elevado a menos 15. Fechou. Igual. Então, ó, dá 0,5325, certo? Achei só essa primeira parte aqui, ó, da expressão. E agora eu vou dividir isso aqui por 0,052. O resultado já está na tela, eu vou dividir pela taxa, né, que é 0,052. Igual. Então, nossa conta, né, vamos reescrever aqui, substituindo toda essa expressão de baixo aqui por 10,240751. Então fica 2.850 dividido por 10,24. Aqui, ó, quanto mais casas decimais usar, mais certo vai ser o valor na casa dos centavos lá nas alternativas, tá? Vamos trabalhar com 6 casas aqui. 10,240751. Faz essa conta, né? Zero aqui, não tem problema, né? Fazer com calma. 2.850 dividido por 10,240751. Achamos esse valor do PMT sem o IOF, tá? Então presta atenção para não cair na armadilha, que tem uma alternativa lá que dá esse resultado aí, mas ainda não é o resultado definitivo do nosso problema. O 278 e 30, né, arredondando para 2 casas, ele é a parcela sem o IOF. Agora nós temos que jogar esse valor na fórmula do PMT com IOF, né? Então vamos achar agora aqui o PMT com IOF. Antes de eu achar o PMT com IOF, eu vou dar a dica já para quem quiser achar aqui o PMT ainda sem o IOF usando a HP, tá? Você vê que essa fórmula aqui é bem complicada a fazer pela científica. Na HP vocês sabem, é mel na chupeta fazer isso aqui, né? É só jogar lá o 2.850 como o valor presente, positivo mesmo, né? O nosso prazo, que é 15 é o N, a taxa, que é 5,2 e, né? Aí, por último, clicar no PMT para obter o valor da prestação sem o IOF, por enquanto aqui, né? Você vê a mesma coisa. Então, a notação na HP fica 2.850 é o PV. 2.850 é o PV. O 15 é o meu N. 5,2 é minha taxa. Clica no PMT, você vai ter 278,30. Negativo, né? Porque ele considera que isso aqui serão fluxos de pagamento, né? Já que eu tive um recebimento como valor presente, positivo, os fluxos de pagamento na HP ele considera como negativos, mas para efeito de entendimento do valor de parcela, a gente pode ignorar esse sinal negativo que aparece aqui na HP, tá? Que é 278,30. Agora vamos calcular o valor com o IOF, né? Agora o valor com o IOF já não dá para fazer muita coisa na HP mesmo, né? Você vai trabalhar
um cálculo mesmo aqui usando a fórmula, né? Que é o PMT com o IOF. Você vai embutir o IOF usando essa fórmula de cima aqui, que é igual ao PMT sem IOF, que a gente já achou, que é o 278,30, que divide 1 menos N, que é 15, vezes o IOF. Esse daqui tá aqui, IOF dividido por 100, quer dizer que é o IOF unitário, né? Qual que é o valor do IOF lá? É 0,30, né? Eu já posso vir aqui na minha calculadora fazer 0,30 dividido por 100 é 0,003. Tá? Fazendo essa conta, você vai achar o valor do PMT com o IOF. Agora só atenção para não cair na armadilha sagaz, aqui sacana, de querer fazer primeiro esse 1 menos 15 e depois multiplicar por 0,03. Dá errado, né? Se tem a multiplicação aqui na expressão, primeiro você faz a multiplicação, faz o 15 vezes 0,03, né? Aí você faz 1 menos isso aqui. Então, se quiser, até para não dar erro, faz isso aqui, ó. Põe um parentinho aqui para você saber o que você está fazendo, fazer na ordem certa. Claro que se você jogar isso aqui na calculadora, não vai dar, ela não vai errar, porque ela sabe qual é a ordem correta de cálculo, tá? Mas jogando na calculadora isso aqui, dificilmente você vai errar. 278,30 divide 1 menos 15 vezes 0,003. Vocês viram dando pause aí, né? É aquilo que eu falo. Jogou errado aqui, dá erro. Então, além de eu jogar, para jogar na calculadora, para dar certo isso aqui, o certo é eu fazer um parênteses aqui, ó. Não precisa nem ter esse parênteses de dentro aqui. Cara, isso aqui para errar, não precisa nem ter esse parênteses de dentro. Então isso aqui fica 1 menos 15 vezes 0,03. Só que toda essa expressão que está de baixo aqui, ó, o ideal é que você coloque ela entre parênteses na calculadora. Pelo menos nessa aqui. Nessa aqui do Android tá dando, se você não colocar, dá erro, tá? Então, ó, 278,30 divide, abre o parênteses. Agora aqui tudo que está dentro desse parênteses não precisa ter mais nada de parênteses dentro, ó. 1 menos 15 vezes 0,003, fecha o parênteses, igual, agora dá certinho. Então, isso aqui dá 291,41, tá? Aí essa é a resposta correta. Tem aqui a alternativa, no caso aqui é a D, 291,41. Beleza? Então não é difícil, só é complicado lembrar dessas fórmulas enormes aqui. Se você tiver ela anotada de alguma maneira, uma colinha, um folhetinho de lembrete, né? Você vai conseguir resolver desde que você não erre na execução das expressões aí, mesmo na calculadora. Você vê que mesmo na calculadora você pode errar. Você, eu, qualquer pessoa pode errar, como eu mesmo acabei de errar aqui, corrigi na hora, porque eu já sabia o resultado, já tinha feito antes. Então, é isso, muita atenção nas expressões. Se possível, quanto mais a gente quebrar essas expressões grandes aqui, o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter feito primeiro essa de baixo aqui, ó. Aí não ia dar erro. Ia fazer 1 menos 15 vezes 0,003. Ia dar isso aqui, 0,955. E aí eu, com calma, eu poderia anotar esse valor aqui, 0,955, né? 0,955. Aí eu faço a conta toda de novo. 278,30 que divide 0,955. Eu ia chegar no resultado sem susto.
tá? Sem susto. Então, sei lá, às vezes para não errar lá na prova, para não, às vezes eles colocam de propósito ali uma alternativa parecida, que considerando que você vai errar dessa maneira, então se dividir, quebrar essas expressões grandes aqui em expressões menores, depois juntar tudo é melhor, beleza? A2, então, A2 é uma questão teórica, né? Aqui eu vou só ratificar o que eu respondi aqui, muito fácil. Essa aqui não tem conta, é apenas conceitual, tá? Nem anotei as alternativas aqui. Essa definição que está aqui de a modalidade de financiamento que promove o aluguel de bens móveis e imóveis entre pessoas jurídicas e durante o período do aluguel a empresa tomadora paga uma prestação, mais conhecida como contraprestação, à instituição que emprestou o bem, né? Isso aqui é a típica definição de um arrendamento mercantil ou leasing, tá? Então a resposta correta é isso, é arrendamento mercantil ou leasing, né? Palavras-chave aqui que te remetem a arrendamento mercantil. Aqui não fala prestação, nem PMT, aqui fala em contraprestação. Aluguel de bens móveis ou imóveis entre pessoas jurídicas, tá? É como no contrato de financiamento, a opção de compra. Opção de compra por tomador. Então, essas palavras-chave. Um aluguel de bens móveis ou imóveis entre pessoas jurídicas, cuja o pagamento é uma contraprestação mensal ou periódica, seja qual for o período combinado, e que dá ao contratante a opção de compra no final. Tudo isso daqui é característica de arrendamento mercantil ou leasing, né? Quem viveu nos anos 90, a gente falava-se muito no leasing, né? Ainda existe, tá? Só que eles não usam mais essa palavra leasing. Se vocês procurarem, principalmente montadoras de automóveis, eles oferecem planos de financiamento diferenciado. Acho que a Hyundai tem um plano assim. Eles botam o nome bonitinho lá, o nome comercial bonitinho, né? Mas é basicamente um leasing, né? E você tem lá um valor residual no final que você paga, se você quiser, né? Obviamente você quer ficar com o bem, mas a ideia deles não é que você fique com o bem, é que você abata esse valor residual e você entregue o seu carro que você usou por 2, 3 anos e pegue um novo e abata, né? E você fica infinitamente comprando o carro daquela montadora, né? Aí os caras estão juntando aí conceitos de finanças e marketing. Os caras não é fraco não. A 3 também é conceitual, tá? Então aqui ele dá umas lacunas para ser preenchido. Eu já preenchi aqui, né? Ou pode ser definido como um fator financeiro. É um fator financeiro constante que, ao multiplicar-se do valor presente de um financiamento, apura-se o valor. Então, essa coisa que multiplica um valor presente é o que a gente está estudando nessa semana, que é justamente o coeficiente de financiamento. E que multiplicando esse fator, esse coeficiente de financiamento, multiplicando pelo valor presente, você obtém exatamente o valor das prestações, tá? Então a resposta correta aqui é a alternativa que tem coeficiente de financiamento e prestações. Aqui no caso da minha foi a B, tá? Coeficiente de financiamento e das prestações. Questão 4, pergunta 4, vamos zerar nossas calculadoras aqui, né, para não dar problema. Questão 4, deixa eu pegar nos meus rascunhos aqui. Vamos lá, questão 4 é o seguinte. Um financiamento teve as seguintes condições: valor do bem, 52 mil e pouco. Taxa de juros, 1,2, taxa mensal. Primeira parcela vence em 15 dias, as demais 11 parcelas serão mensais, sucessivas,
e de valor igual ao da primeira parcela. Assinale a alternativa com o valor correto de cada parcela. Considere meses de 30 dias. Então, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um pagamento diferido, né? Um pagamento com um fluxo fora do normal aqui, né? Ou seja, a primeira parcela, ela tem, aqui eu até desenhei o fluxo aqui, né? A primeira é em 15 e as demais é a cada 30. Então você tem a primeira em 15, depois uma em 45, uma em 75. O que eu fiz aqui? Eu não fiz isso aqui de cabeça não, tá? Usei minha calculadorinha, você pode usar uma planilha do Excel também. 15 mais 30, 45. 45 mais 30, 75. 75 mais 30, 105 e assim por diante. E assim eu fiz até o último fluxo aqui, que são 12 fluxos no total, né? Por que são 12? Ele falou que é uma mais 11. A primeira em 15 e as demais 11 parcelas. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? São 12 parcelas. Sendo que a primeira é em 15. Então, a gente vai ter que, para resolver essa daqui, usando o coeficiente de financiamento, tem que pegar lá a fórmula do coeficiente de financiamento antecipado. Tá? Só dar um pause aqui rapidinho. Por que eu dei um pause aqui? Porque o termo correto não é um coeficiente antecipado, porque nós já temos lá a fórmula do coeficiente de financiamento antecipado, que é, né, que a gente vê em outra parte da matéria. Aqui nós estamos falando de CDC, tá? Isso aqui é um CDC com período singular de juros. Esse é o termo correto. Período singular de juros, que, conforme a gente viu na teoria, pode ser com um intervalo de tempo da primeira parcela menor que os demais períodos ou maior que os demais períodos. Se o período de pagamento da primeira parcela ele é menor que os demais períodos, a gente considera ele como um fluxo antecipado, tá? Que é o que está no exemplo aqui que a gente estudou. Então,